Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós vamos começar uma sequência de questões a respeito de análise combinatória e hoje nós vamos falar de permutação simples, vai ser a nossa questão 1. A dica de hoje é uma dica bem interessante, vamos ver aqui a nossa questão 1. Quantos números de 6 algarismos distintos podem ser formados usando os algarismos 1, 2, 4, 7, 8 e 9? Pessoal, permutação, ela sempre vai acontecer, a dica dela, ela sempre vai acontecer quando eu tiver, quando a questão me disponibilizar 6 elementos, como nesse caso aqui, que é o 1, 2, 4, 7, 8 e 9, são 6 elementos para 6 espaços, né? Porque ele diz aqui que ele quer formar números de 6 algarismos distintos e eu tenho disponível também 6 algarismos. Quando o número de elementos que eu tenho disponível para permutar é idêntico à quantidade de espaços que eu tenho aqui para formar, né, que são no caso, eu tenho 6 algarismos para formar números também com 6 algarismos. Então, quando eu tenho essa semelhança, sempre quando for, mesmo que não seja números, mas que seja letras aqui na questão ou qualquer coisa do tipo, sempre vai ser permutação quando a quantidade de espaços que eu tiver para preencher, ou seja, eu preciso formar número de 6 algarismos, e sempre quando essa quantidade de espaço que eu tiver para preencher for igual ao que eu tiver disponível, né, nesse caso aqui eu preciso formar número de 6 algarismos e tenho 6 algarismos disponíveis. Então isso aqui dá para sacar logo de cara que é permutação simples, sempre vai ser dessa forma. E a fórmula da permutação simples é Pn é igual a n fatorial. Esse n aqui faz referência aqui à quantidade de espaços que eu tenho para permutar. No caso 6, né, porque eu preciso formar números de 6 algarismos distintos. Então no caso aqui, pessoal, essa questão ela se resolve da seguinte forma: você vai colocar P6 aqui igual a 6 fatorial. E como é que fica aqui esse cálculo? Na hora da prova, você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo. Você vai colocar 6 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo isso daqui é igual a 720. Essa é a resposta da questão. Através da fórmula, você chega aqui facilmente a resposta da questão. Você vai formar 720 números de 6 algarismos distintos, podendo ser formados aqui com os algarismos 1, 2, 4, 7, 8 e 9. Então a resposta da questão é 720. Agora vamos tentar, na hora da prova você vai fazer dessa maneira aqui, que é a maneira mais prática. Que a formulazinha é bem simples, não precisa decorar porque é muito simples, é simplesmente n fatorial. Então, se fossem 7 elementos aqui para 7 espaços, você faria 7 fatorial. Se fosse 8 elementos para 8 espaços, você faria 8 fatorial. Então, é bem simples. Na hora da prova, para agilizar, você vai fazer dessa forma. Eu vou só mostrar para vocês como se chegou a essa fórmula aqui, que é interessante a gente saber como se chegou a essa fórmula, por que é n fatorial. Então vamos fazer aqui uma experiência com esses 6 espaços que eu tenho. No primeiro espaço, no primeiro algarismo desse número, eu tenho 6 elementos disponíveis. E vamos supor aqui que eu escolha o 1 como elemento, né? Mas eu sei que eu teria 6 elementos disponíveis aqui para essa primeira casa, para esse primeiro algarismo. Como ele quer algarismos distintos, né? Formar números de 6 algarismos distintos. No segundo algarismo aqui eu já não posso usar o 1, mas eu posso usar o 2, o 4, o 7, o 8 e o 9. Então eu teria 5 possibilidades. Mas vamos supor que dentre essas 5 possibilidades eu quero usar o 2. Ok. Aí nesse terceiro algarismo aqui desse número, né, de 6 algarismos, eu não posso mais usar o 1, não posso mais usar o 2. Mas eu posso usar o 4, o 7, o 8 e o 9. São 4 possibilidades. E vamos supor que dentre essas 4 possibilidades eu escolhi aqui o 4. Ok. No quarto algarismo desse número, eu tenho como possibilidade usar o 7, usar o 8 e usar o 9.
São 3 possibilidades aqui para esse quarto algarismo. Eu escolhi usar o 7. Aqui são 2 possibilidades para o quinto algarismo. E vamos supor que nós escolhemos usar o 8. Nesse último aqui, nos restou o número 9, uma possibilidade. Pessoal, aqui a gente vai reparar na sacada da questão, do porquê que a fórmula é Pn igual a n fatorial. Aqui a permutação desses elementos vai acontecer da seguinte forma. Você vai, para achar o resultado de 720, nós vamos fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que chamar tudo isso de 6 fatorial. Então, a ideia da fórmula está contida aqui. Porque se esses elementos, quando esses elementos forem permutar aqui dentro desse espaço, nós vamos ter esse cálculo aqui do 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que isso daqui é exatamente a mesma coisa de colocar 6 fatorial. A depender da questão, poderia ser 4 fatorial, 5 fatorial, 6 fatorial, 8 fatorial. Dependeria somente do que a questão pedisse em relação ao que a questão disponibiliza. Poderia ser uma questão que ele desse formar números de 9 algarismos distintos, usando-se 9 algarismos. Aí seria também 9 elementos para 9 espaços, seria permutação. E a fórmula é essa, né? Agora, na próxima aula, nós vamos discutir a permutação quando há repetição. Aqui não houve repetição, porque ele pediu algarismos distintos, mas nós vamos discutir na próxima aula a permutação com repetição, tá, pessoal? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até aí as próximas aulas. Fiquem ligados, grande abraço.